Cara, eu gosto muito de usar a seguinte expressão, cara, a seguinte frase: qualidade não tem idade. Né? Só que a qualidade, ela tá um pouco diferente do protagonismo. Tem jogadores com extrema qualidade que conseguem assumir um protagonismo. E para mim, protagonismo no futebol tem muito a ver com o poder de decisão, né? O ponto de partida do meu trabalho é a ocupação de espaço, né? Na fase ofensiva. E eu defino alguns espaços, né? Independente do sistema, que a gente precisa estar ocupando. E ocupar esses espaços não significa estar engessado a ficar somente naquele espaço, a não poder driblar, a não poder se mexer, encontrar o melhor espaço dentro daquele espaço. Ocupar bem os espaços vai não somente favorecer a fase ofensiva do jogo, mas também no momento que você perde a bola, a sua pressão pós-perda, a sua recomposição defensiva. Esses meninos eles acompanham a evolução do mundo, a era digital. Eles são muito ligados ao smartphone, ao aparelho celular, às redes sociais. Eles têm muita ligação. E cabe a nós, dentro de um certo equilíbrio, eu procuro conversar muito sobre isso com a minha comissão. De alguma forma, nós precisamos entrar no mundo digital deles. Futuri apresenta The Pitch Invaders. Olá, futeboleiros! Olá, futeboleiras! Futuri apresenta The Pitch Invaders, episódio 243. Estamos no ar para mais uma invasão futeboleira e desta vez para falar sobre um cara que tem muita coisa para nos contar e a gente sempre fica muito feliz em conversar com aqueles que colocam, como a gente diz, a pele no jogo. Os caras que estão ali no dia a dia, que têm que tomar as decisões dentro de campo, sob pressão, e que tem essas rotinas e que vai ser muito legal da gente entender um pouco mais. E a gente vai falar hoje sobre, e vai conversar com ele, Paulo Vitor Gomes, treinador da equipe sub-20 do Palmeiras, atual campeã da Copa São Paulo de Futebol Júnior, da Copinha, conquistou o título pela primeira vez nessa temporada. Já vou estender o meu bom dia, boa tarde, boa noite, professor Paulo Vitor, a quem eu agradeço imensamente mais uma vez a gentileza de estar aceitado o convite aqui no The Pitch Invaders. Tudo bem, professor? Seja muito bem-vindo. Tudo bem, Gabriel? Boa tarde. Tudo bem, Caio? É um prazer poder estar falando com vocês. É um programa que eu sempre procuro escutar, procuro aprender, um programa que divulga o futebol, seja ele de base, seja ele profissional, mas divulga ideias, divulga conteúdo. E é um canal que a gente está sempre atento, porque realmente nos traz muito conhecimento. A gente que agradece mais uma vez. E quem está aqui com a gente hoje, nosso homem analista de futebol de base, o cara que traz as colunas lá no site, que participa no Olheiros também, grande canal de análise também. Abraço para o Momitinho, nosso parceiraço. Caio Nascimento, tudo bem, Caio? Seja muito bem-vindo aí ao TPI, tudo certo? Fala, meu querido amigo Gabriel, o PV, né, o Paulo Vitor, muito importante falar com ele novamente, uma das pessoas mais importantes que a gente pode falar, essa maneira de falar de base, né, o homem responsável pelo fim, né, da brincadeira, né, que os torcedores que o Palmeiras faziam com o título da Copinha, e o cara que é o dono da geração 04, hein, Gabriel? Uma das melhores gerações que a gente tem no futebol brasileiro aí, hein? Eu costumo brincar que chegamos à geração 2004, 2005, a gente vai se sentindo um pouquinho mais velho já, né? Os caras ali entrando em campo é a garotada mesmo, né? Geração 2000 para cima, e a gente vai falar muito sobre isso. Mas futeboleiros e futeboleiras, vamos conhecer um pouco mais sobre o Paulo Vitor Gomes, a quem, PV, a gente não tem como fugir da pergunta sobre contexto, que eu acho que ela é muito importante para a gente entender um pouco mais você, antes da gente começar a conversar de algumas coisas mais detalhadas. Você é um cara novo, né? Tem 33 anos, formado em educação física, que passou por seleção de base, foi campeão do torneio de Toulon, agora campeão da Copa São Paulo. Queria entender de você e esse contexto que você teve para decidir virar treinador, se você, assim como nós, também era um cara que queria ser jogador, era jogador e decidiu depois ir para a carreira de treinador, mas entender o seu contexto até chegar a esse momento hoje como o atual campeão da Copinha. Vamos lá, Gabriel. Acho que contexto é tudo, né? Eu tive, desde pequeno, muito inserido com a modalidade, com o futebol, fui muito incentivado pelo meu pai, pelos meus familiares, sempre envolvido no futebol de várzea desde pequeno, lá no interior de São Paulo, né? Acompanhando meus pais, meus tios.
E tentei, né, como a grande maioria dos treinadores, como vocês citaram também, ser jogador de futebol. Rodei um pouquinho no futebol de base, mas com 18 para 19 anos ali, no meu primeiro ano de sub-20, eu tomei uma decisão de decidir parar de jogar. Eu já havia começado a faculdade, no meu primeiro ano de sub-20 eu já estudava educação física, né, já estava no primeiro ano de graduação. Eu sempre tive um plano B muito próximo de mim, eu sempre tive o apoio dos meus pais ao estudo e a fazer aquilo que eu gostava. Então, a faculdade de educação física veio conciliar o amor que eu tinha pelo esporte e conseguindo conciliar a carreira de atleta de base ali. Mas em meados ali de 2006, eu tomo a decisão de parar de jogar futebol, de interromper esse sonho. Pelo primeiro treino que eu dei numa quadra de futsal, num colégio, eu senti muito prazer e aquilo já estava me dando mais prazer do que estar todo dia treinando, encontrando algumas dificuldades, tendo que superar muita coisa. E aquilo foi o start, foi o pontapé inicial e a confirmação da convicção que eu tinha em ser treinador de futebol. E dali em diante, procurei entregar o meu melhor no dia a dia, fui assumindo mais responsabilidades, fui ganhando mais espaço ano a ano. E de 2006 a 2013, eu trabalhei com futsal, no âmbito escolar, com escola de futsal, escola de futebol, dei aula de personal soccer, fui professor de educação física escolar, tudo que aparecia a gente ia fazendo e as responsabilidades, as experiências foram se somando. E em 2013 eu tenho um convite do Novo Horizontino, um clube que eu tenho enorme gratidão, um clube que me abriu as portas aí para entrar realmente no cenário de categoria de base, onde ali eu chego como auxiliar da equipe sub-20 para a Copa São Paulo em 2014, né? Fui auxiliar de sub-15, sub-17, treinador do 14, treinador do 13, fazia de tudo um pouco, eram poucas mãos ali trabalhando naquele momento, o início do projeto de base do Novo Horizontino, que hoje está muito bem consolidado, e graças a Deus tive a oportunidade, a felicidade de estar ali com grandes pessoas, grandes profissionais, que foi minha primeira oportunidade ali no futebol de base, que com certeza foi um alicerce muito interessante para depois, aí, em 2015, vir para o Palmeiras, a princípio com a categoria sub-16, onde eu fiquei 6 meses ali, depois fui promovido ao sub-15, né? Apesar de ser uma categoria menos, mas são as categorias principais, né? Onde no primeiro ano, com a geração 01, 02, a gente sagrou campeão paulista sub-15. Depois, no ano seguinte, 2017, com a 02, 03, aí vieram o Bi Paulista, a Copa Nike e o convite para ir para a seleção, né? Um momento que a gente nunca espera, a gente sempre sonha, mas nunca espera, né? Trabalhar para isso sempre. E fiquei lá de 2017 até 2021, onde tive a oportunidade de colecionar experiências como treinador ou auxiliar da sub-15 até sub-23, passando por todas as seleções e finalizando aí praticamente o ciclo de seleção aí com o título olímpico. E depois esse convite para retornar para o Palmeiras, um projeto muito interessante. O sub-20 hoje ele tem um calendário muito próximo do que é a realidade do profissional, então eu enxerguei uma possibilidade interessante para a minha carreira, para me preparar ainda mais para a sequência, para o futuro que está por vir. PV, você está inserido num contexto agora, né, do futebol de base, onde que tem uma competição, acho que até muito mais profissionalizado, né, do que era, por exemplo, 10 anos atrás, né? Hoje, por exemplo, você citou que, né, a sua primeira aparição, né, num clube foi com o Novo Horizontino, que hoje é um dos melhores clubes hoje que trabalha futebol de base em São Paulo, né? Como você está enxergando esse momento do futebol de base no Brasil? Não só pelos clubes, né, pelo trabalho, porque acho que se investe muito mais hoje em estrutura na base do que se investia 10, 5 anos atrás, né? Você até citou, né, que eram poucas pessoas no Novo Horizontino, hoje tem o dobro, o triplo de gente, é um trabalho muito forte que acontece por lá, não só no Palmeiras, como você citou, né, o Palmeiras hoje é referência no futebol de base, especialmente no estado de São Paulo.
Então, como é que você tem enxergado essa evolução, essa estruturação? Porque a sensação, né, que eu tenho, né, olhando de fora, mais especialmente, é que assim, o futebol a gente poderia ter revelado ainda mais jogadores, né? 10 anos atrás, 5 anos atrás, se a estrutura tivesse esse start, né, na estrutura, né, essa preocupação maior com a estrutura, como agora está tendo no futebol brasileiro, e a gente olha essa perspectiva, né? Parece que o futuro é muito brilhante para o futebol brasileiro. Queria a sua visão, seu insight com relação à importância da estrutura aliada ao talento que a gente sempre teve no futebol brasileiro. Ótima pergunta, Caio. No período da seleção, a gente teve a oportunidade de conhecer e de estar dentro de praticamente todos os clubes de Série A e Série B aqui no Brasil, de viajar o mundo também e conhecer diferentes estruturas, não só de seleções, mas também de clubes. E eu te digo com muita tranquilidade e com muita felicidade que o futebol brasileiro está num caminho muito bom, o futebol de base está num caminho muito bom, com profissionais hoje muito interessados em se capacitar, em evoluir, em crescer diariamente, né, abertos à aquisição de novos conhecimentos. Os clubes com uma preocupação muito grande em investimento em categorias de base, em infraestrutura e recursos humanos, né? Óbvio que esse processo ele é uma construção permanente, né? Tem muita coisa a se fazer ainda, mas eu vejo o Brasil e os seus clubes caminhando a passos largos aí para ter um futuro brilhante, e com certeza ele não vai ser só do clube, ele vai ser do nosso país, ele vai ser das nossas seleções, e que não vai dever nada para o que a gente vê lá fora, né? Lá fora a gente vê estruturas físicas impressionantes, né? Uma capacidade de infraestrutura muito grande, né? Mas aqui no Brasil a gente tem muito material humano, a gente tem muito recurso, a gente tem ótimos profissionais, e eu não tenho dúvida que o futuro do futebol brasileiro tá muito garantido. PV, eu vou entrar no ponto agora que o Caio até comentou no início, que a gente falou da geração 2004, mas eu vou até abrir um pouco o leque, falando justamente que você trabalha nessa parte que é ainda formativa do Sub-20, mas que a gente está falando de uma geração muito diferente da minha, da sua, da do Caio. São gerações que vivem de forma diferente, nasceram em um mundo completamente diferente, seja de tecnologia, seja de outras coisas. Como é que é trabalhar com esses garotos? Assim, qual é a mentalidade que você vê desses garotos hoje? É muito diferente do que se via há muito tempo? Eles são mais questionadores, são menos? Eles são hoje muito mais ligados nas redes sociais, como a gente sabe, já é tradicional, e porque a pessoa hoje nasce já com o celular na mão, quase. A criança nasce, tem um celular, nasce, tem a internet. Como é que é a mentalidade dessas crianças, que a gente sabe que é de uma geração bem diferente da nossa, e fazer parte desse processo formativo delas? É muito diferente da nossa, Gabriel. É impressionante a diferença. Mas também não tem como ser diferente, né? Eu acho que esses atletas, esses meninos, eles acompanham a evolução do mundo, a era digital. Eles são muito ligados ao smartphone, ao aparelho celular, às redes sociais. Eles têm muita ligação. E cabe a nós, dentro de um certo equilíbrio, eu procuro conversar muito sobre isso com a minha comissão. De alguma forma, nós precisamos entrar no mundo digital deles. Hoje, esses atletas, eles têm uma aderência a questão visual, a didática de ensino através de vídeos, através de materiais feitos com marcação, através da análise de desempenho, muito grande. Então, dentro de um determinado equilíbrio, eu procuro também adentrar nesse mundo deles, enviar material, fazer com que eles usem o recurso tecnológico que eles têm nas mãos o tempo todo, em prol do nosso trabalho, em prol da nossa rotina aqui no dia a dia. Porém, nós também temos que ter a capacidade de sensibilizá-los, né, de fazer eles terem um sentimento muito grande pelo trabalho, por aquilo que vai fazê-los crescer como profissional, mas também como pessoa. Eu sou um cara que bato muito nessa questão humana, nessa situação pessoal, de desenvolver um ser humano melhor, de desenvolver uma pessoa melhor, e isso passa muito pelas relações, pelas conversas, fazer com que eles se afastem, de certa forma, um pouco do mundo digital, e também desenvolvam as relações humanas, seja nas refeições, seja em conversas individuais ou setoriais, que é uma prática que eu gosto de fazer bastante. Eles precisam sentir que a gente está perto deles, que está do lado deles,
Eles precisam sentir que muitas vezes eles têm dentro da comissão uma figura de pai e mãe que muitas vezes estão distantes. Então, eu procuro ter um equilíbrio em relação a isso, sem tirá-los da era moderna, da era digital, mas também resgatando um pouco daquilo que a gente sabe que funciona e que faz total diferença no futebol. O futebol é um jogo coletivo, o futebol é um jogo que precisa-se muito das relações, das interações, e a comunicação é um meio fundamental para que uma equipe tenha bom rendimento, boa performance, e passa muito pelo nosso trabalho, pelo nosso direcionamento. Tem uma pergunta que faz muito tempo que eu tô querendo fazer para você, PV, porque eu acho que é inevitável, né? Você tá, no caso, antes de voltar ao Palmeiras, né? Você estava na seleção, você foi responsável pela seleção sub-15, né? E estava fazendo 17 também, depois participou, né? Também com uma geração muito jovem, mesmo sendo uma geração praticamente europeia, né? Do título nas Olimpíadas. E agora está no 20 do Palmeiras, ou seja, você pegou jogadores de 0-1, né? No seu currículo tem jogador de 0-1 até 0-6. E assim, a gente vê muitas vezes as pessoas fazendo análise nas grandes mídias assustadas, né? Como, por exemplo, o Ângelo, um jogador que passou pelo seu comando, fazendo gol em Libertadores, sendo decisivo numa equipe como o Santos, o Kaique, por exemplo, ficando especialmente nesses dois, né, que são 0-4, que já são titulares, né? A minha pergunta, basicamente, é porque você já viu isso, mas o protagonismo hoje no futebol brasileiro, ele independe da idade? Você considera que você tem que levar primeiramente o protagonismo em consideração? Cara, eu gosto muito de usar a seguinte expressão, cara, a seguinte frase: qualidade não tem idade. Né? Só que a qualidade, ela tá um pouco diferente do protagonismo. Tem jogadores com extrema qualidade que conseguem assumir um protagonismo. E, para mim, protagonismo no futebol tem muito a ver com poder de decisão, né? Com participar de ações decisivas, com gols, com assistências, com influência direta no jogo. E alguns jogadores conseguem, outros não. Alguns jogadores que você citou aí, é óbvio, e todo mundo está vendo que eles estão conseguindo ter desempenho no profissional, eles estão conseguindo chamar a atenção no profissional. Porém, na minha opinião, ainda falta aquele protagonismo mais incisivo, aquele protagonismo que realmente chame a atenção de todos. E eu acho que é um processo natural. Eu sou muito a favor que esse protagonismo ele seja crescente dentro do clube, que as etapas não sejam queimadas e que o campo vai dar a resposta, né? O dia a dia vai dar a resposta, os jogos vão dar a resposta. E esses jogadores eles têm que crescer gradativamente aí no clube, porque uma certeza a gente tem: esse nível, esse tipo de jogador, esse perfil de jogador que você citou, ele vai jogar no profissional, ele vai jogar em grandes ligas. Então, a gente, como agente do clube, a gente tem que ter esse cuidado junto com o departamento profissional, de lançar na hora certa, de fazer com que esses atletas passem por todas as etapas, para que ele realmente chegue ao profissional e consiga assumir esse protagonismo. Agora, PV, vamos para dentro do campo, que a gente observou, vou pegar o recorte da Copa São Paulo, uma equipe muito protagonista, que era o time do Palmeiras. Afinal, a gente pôde observar ainda mais isso, né, com 3 gols praticamente ali em 30 minutos, onde o Palmeiras conseguiu ser ainda mais protagonista em relação aos outros jogos. Eu queria que você falasse um pouco mais sobre essa sua ideia, e é claro que talvez é ótimo, mas é claro que a pressão, eu imagino, observando de fora, você tá num clube gigante como o Palmeiras, você tem aquela pressão, você precisa ser protagonista, você tem que ser esse cara que vai ter a bola, e o Palmeiras mostrou isso ao longo dessa competição. Queria que você falasse um pouco mais aí desse protagonismo do time do Palmeiras, de maneira coletiva, de um time que quer ter a bola, quer recuperar ela rápido quando perde, falar um pouco mais de dentro de campo do que você quis planejar e que você conseguiu, e aí culminou no título agora da Copa São Paulo. Acho que a construção dessa equipe, ela passa primeiro pela cultura do clube, né? Pelo DNA do clube. Eu acho que a gente tem que sempre respeitar isso, o que o clube espera, o que a torcida quer ver, né? Eu já conhecia o clube e, para mim, foi muito mais fácil essa adaptação no retorno. Já conhecia grande parte dos jogadores com quais eu havia trabalhado no Sub-15 do clube e também na seleção.
Mas na construção da equipe de forma geral, assim, na combinação das peças, da ideia de jogo como um todo, eu procurei pegar, falando da base titular, né, aqueles 11 jogadores que se encontravam no melhor momento e colocá-los no melhor lugar dentro de campo, né? Eu acredito muito que as peças certas no lugar certo, elas vão te dar um funcionamento coletivo muito bom e as individualidades vão aparecer. É uma equipe que, guardadas as devidas proporções, ela apareceu muito com a equipe que foi campeã olímpica, né? Com os dois atacantes de profundidade, né? Uma característica que machuca muito a defesa adversária, né? Você consegue ter profundidade, você consegue ter peso na última linha, desde que os atletas tenham característica para isso, né? Falando do 11 inicial aí, que terminou a competição, com Gabriel Silva e Henrique, que são dois jogadores que têm muito essa característica, se sentem bem ali, né? Um meia ponta, que no caso foi o Jonathan, né? Que ocupava mais os espaços internos e entre linhas, com o Vanderlan sendo o cara da largura, com liberdade no corredor, também casando característica. Eu boto o Vanderlan onde ele está no melhor dele, e o Jonathan também, né? Com liberdade de movimento da esquerda para o centro. O Giovani sendo o cara da largura do lado direito, se alternando com o Garcia, hora fora, hora dentro, né? Também com essa liberdade de movimento dentro de um espaço. E nas aberturas de construção, sempre alternando os desenhos, né? A hora 3-2, com o Garcia mais preso na linha, a hora 2-2, com os dois zagueiros e os dois volantes móveis, com o Garcia andando, seja pelo lado do campo ou seja por dentro, no meio espaço que a gente chama. Então, a construção passou muito por isso, de colocar as peças certas no lugar certo, associado à cultura, ao DNA do clube. E em relação a ser propositivo, eu acho que é o que a torcida espera, que um clube da grandeza do Palmeiras espera, é também a minha forma de pensar e entender o jogo, mas também saber se adaptar em alguns momentos que o jogo e que a competição pede. Foram 9 jogos em 20 dias, uma demanda física extremamente grande, né? Em que a gente muitas vezes procurou se aproveitar dos minutos iniciais de jogo, né? Com uma intensidade, com uma rotação maior e sabendo jogar o jogo, principalmente no segundo tempo, né? Contra o São Paulo, um exemplo, né? A gente sabia da qualidade, da rotação, do nível físico que a equipe se encontrava, né? Uma equipe que ela não poderia ter tempo e espaço, que se tivesse ela causaria problema, né? Uma equipe que jogou sem um centroavante de referência, com muitos jogadores no meio campo e com uma dinâmica de jogo, com ultrapassagem pelo lado de campo também muito forte. Então, no tempo que a gente conseguiu, a gente pressionou eles muito alto, foi o primeiro tempo. Fizemos 1-0, tivemos mais chances naquela metade do jogo. E no segundo tempo, estrategicamente, baixamos o bloco e confiamos no nosso poder de defender em bloco baixo, resgatamos um pouco do que foi os jogos do Brasileiro Série A, sobretudo contra o Atlético Paranaense, na Arena da Baixada. O momento que a gente conseguiu se preparar para aquela situação e resgatou, os jogadores se sentiram bem, confiantes na estratégia, no plano de jogo. Eu acho que tudo tem que ser planejado e dividido com o jogador, né? A partir do momento que eles fecharem o plano, é seguir até o final. E foi isso que a gente fez. Então, eu carrego comigo esse DNA, esse gosto pelo futebol ofensivo, propositivo, agressivo na perda da bola. Mas também acho que a gente tem que saber se adaptar quando o jogo pedir outras situações diferentes. E além de saber se adaptar, estar preparado para fazer, né? O jogo ele vai pedir coisas diferentes em situações diferentes e cabe a nós que estamos à frente do processo escolher o melhor plano, escolher a melhor estratégia para cada jogo. Você falou uma palavra que eu acho que é muito interessante, de adaptar, né? Porque eu acho que, especialmente para quem acompanhou você com o Palmeiras no Paulista, né? Sub-20, que acabou combinando com o título até a Copinha. E tem um jogador que eu acho que é interessante, porque, na minha visão, ele cresceu muito com você. Ele já era um jogador que estava aparecendo, mas ganhou mais notoriedade, que é o Vanderlan, você acabou citando ele, né? Ele jogou de lateral com você, já chegou a jogar numa segunda linha no meio de campo e jogou de ponta na final, né? Contra o Mirassol, do Paulista Sub-20. E acho que na Copinha talvez ele tenha sido o jogador mais regular, né? Essa versatilidade que você teve, né? Com ele, com o Vanderlan pelo lado esquerdo. Pode ter sido uma chave, facilita também o trabalho do treinador, falando até de uma maneira mais aberta, tá, PV? Por exemplo, se fosse qualquer outro jogador, porque isso facilita hoje, porque na base a gente vê muito isso, né?
por exemplo, volto a falar do Vanderlan, né? Ele joga em todas as posições do lado esquerdo, mas você também teve, por exemplo, o Jonathan, né? Que pode fazer a beirada, mas ele fecha por dentro também. O Vitinho, né? Entrava e saía direto na sua equipe, é um jogador que pode fazer beirada e dentro, né? O quanto isso facilita? Isso depende muito também do jogador, ou é uma coisa que o treinador também tem que ir colocando aos poucos, especialmente no futebol de base? Ela depende, sim, bastante do jogador, né, da polivalência individual do jogador, dos estímulos que ele teve previamente aí nas suas categorias anteriores, nas categorias iniciais. Mas eu gosto muito de trabalhar com os espaços. Eu não me considero um treinador de um sistema ou um treinador de uma forma de jogar. Meu ponto de partida são os espaços, eu costumo chamar de espaços de atuação. Eu sempre deixo muito claro para os jogadores quais são os espaços de campo que a gente precisa ocupar. E procuro colocá-los no melhor espaço dentro das suas características. E com o Vanderlan, se vocês repararem, ele foi um cara que jogou sempre pelo corredor. O Vanderlan não é um cara de combinação, ele não é um jogador de combinações curtas por dentro, de tabela, de interação. Ele é um cara muito agressivo no corredor, no lado do campo, chegando muito forte no terço final para terminar jogadas com cruzamento. Então, ora, no Campeonato Paulista, a gente usou muito o sistema com a linha de 3, né, jogando com o Ian, Lucas Freitas e Naves, ou Ian, Naves e Michel, com o Vanderlan atuando como um lateral ponta. Né? Os laterais, para mim, são os fiéis da balança na equipe. Ora eles podem ser zagueiros, ora eles podem ser pontas, ora eles são volantes, ora eles são meias. Para mim, a posição mais importante do futebol hoje são os laterais. Pensando no jogo ofensivo, eles podem desequilibrar muito. E o Vanderlan foi sempre esse lateral ponta. Assim, se a gente for pegar a formação final da Copa São Paulo aí, no 2-2-6, que a gente utilizou muito, ou no 3-2-5, ele sempre foi o lateral ponta. E ali, sendo o melhor dele, o melhor espaço de atuação para ele conseguiu ter muita produção. Treinando ali, repetindo as ações ali, ele vai virando um especialista da posição, ele vai marcando as interações que ele tem com o meia ou com o atacante que joga próximo dele, as interações de controle que ele tem por trás com os zagueiros. Então, isso vai fazendo com que a incidência de acerto e a taxa de erro dele vá diminuindo e, naturalmente, o jogador vai crescendo de produção. Eu gostei muito quando o PV falou da questão dos espaços de atuação, né? Eu acho que esse é um tema legal da gente conversar, porque em algum certo momento, PV, e a gente ouve de maneira geral, assim, a gente começa a ouvir que na base estão privando os garotos, que eles estão sendo segurados e tudo mais, e sempre que a gente ouve um profissional, eu sempre costumo brincar que eu nunca vi nenhum treinador dizer que gosta do seu jogador drible. Nunca vi isso. Não. O treinador sempre quer ter um cara que possa ter esse desequilíbrio pelos lados do campo, ou enfim, por dentro. Eu queria que você falasse um pouco mais desse espaço de atuação que, ao mesmo tempo, parece que alguma pessoa pode pensar que, nossa, ele está determinando que é só aquela zona, mas não é para o jogador, né? É para o time ocupar. Fala um pouquinho mais desse espaço de atuação que você citou, que eu acho que é um tema bem interessante da gente comentar aqui. Como eu te falei, o ponto de partida do meu trabalho é a ocupação de espaço, né, na fase ofensiva. E eu defino alguns espaços, né, independente do sistema, que a gente precisa estar ocupando. E ocupar esses espaços não significa estar engessado a ficar somente naquele espaço, a não poder driblar, a não poder se mexer, encontrar o melhor espaço dentro daquele espaço. Ocupar bem os espaços vai não somente favorecer a fase ofensiva do jogo, mas também no momento que você perde a bola, a sua pressão pós-perda, a sua recomposição defensiva. Sem organização, jogar em alto nível hoje é muito difícil. Eu sou muito adepto de uma organização coletiva muito forte, de um trabalho em equipe muito forte. E como você falou no início, assim como você e todo brasileiro gosta, eu também gosto e incentivo demais os meus jogadores a ter iniciativa pessoal do 1 contra 1. Eu acho que não preciso citar nem nomes, nem exemplos, mas a equipe na Copa São Paulo mostrou esse forte poder coletivo para atacar, mas também as individualidades aparecendo, com vitória pessoal nos confrontos, com jogadores encarando realmente os adversários para abrir caminho, abrir espaço. E em relação aos espaços, é difícil eu detalhar na fala sem mostrar, né? Mas esse espaço de atuação é procurar espaços que causem dúvida no adversário, que a gente seja capaz de ocupar espaços que
seja muito difícil para o adversário defender dentro da sua estrutura, procurar superioridade numérica, sobretudo no meio-campo, né, com boa ocupação dos espaços. E a boa ocupação desse espaço, naturalmente, vai dar fluência, vai dar qualidade ao jogo ofensivo. Os jogadores, quando eles entendem esses espaços, eles já conseguem naturalmente enxergar o companheiro, procurar o companheiro nesse espaço. E aí a fluência vai vindo naturalmente e as coisas vão acontecendo. PV, na sua campanha, né, na campanha do Palmeiras, né, de maneira geral, né, foram 9 jogos, 8 vitórias e um empate, né, justamente um empate lá contra o Água Santa num campo, né, que não estava ajudando muito, né. Como é que você enxergou a Copinha de uma maneira geral? Não só pelo seu time, claro, mas pelo desempenho de outras equipes, porque até a gente comentou isso com o Fábio Matias, né, recentemente no The Pitch Invaders, que era uma copinha até um pouco difícil de se prever, não o favoritismo, o resultado, mas quem fosse destacar, né? Porque ela abriu chance para os garotos 01 que perderam, né? Uma copinha em 2021 por conta da pandemia. Então você tinha um lastro muito grande de gerações ali, né? Como é que você enxergou? Como é que você viu o nível de competitividade? Apareceram equipes, por exemplo, fora do eixo, se a gente pode falar dessa maneira, apresentando bons projetos, né? O Canaã, Jacuipense, né? Que inclusive jogou a Fan Cup aí no Palmeiras. Como é que você enxergou essa copinha com uma vasta geração, assim, muita quantidade de jogadores de gerações nessa competição especificamente falando? Ótima pergunta, cara. Eu enxerguei com um nível técnico muito bom. Eu acho que dos últimos anos aí, sem dúvida alguma, foi uma das melhores. E atribuo muito a isso ao que a gente falou logo no início aqui do programa. Ao nível de trabalho, ao nível dos profissionais, ao nível dos treinadores, né? Você vê trabalhos elevando demais o nível coletivo e o nível individual também dos atletas, né? Atletas se destacando num contexto organizacional muito alto, de inúmeras equipes. O fato da geração 01 poder estar jogando, e concordo muito com a federação, por conta de tudo que a gente viveu aí nos últimos anos devido à pandemia, elevou demais o nível também da competição, né? Subiu o nível natural, e acho que foi uma grande competição, um grande celeiro de craques, e que muitos deles vão sair daí. A gente já vê aí, citando um exemplo do Gabriel Tota do Mirassol, né, que foi um grande jogador, ontem já estreando pelo profissional de Juventude, já fazendo gol, já conseguindo ter destaque, dentre outros que vão aparecer e vão despontar. A gente vai para uma rápida parada aqui no The Pitch Invaders, mas depois a gente vai falar um pouco mais sobre outros trabalhos e também entender um pouco mais sobre as ideias aí do PV aqui no The Pitch Invaders. Então a gente vai, 30 segundinhos e a gente já volta. Fala, futeboleiros, tudo bem? Eu espero que vocês estejam gostando do episódio de hoje. Mas antes de seguirmos com esse bate-papo, eu quero fazer um convite para vocês. Se você quiser receber conteúdo exclusivo no site, ter acesso às matérias fechadas, vai lá na aba Club e faça parte do Futuri Club por apenas R$12 mensais ou até mesmo em planos semestrais com desconto ou até mesmo anuais. Você ainda vai ter direito a desconto nos cursos do Futuri. Então, fique ligado. Além disso, eu quero lembrar para vocês que esse episódio também tem o apoio do Futuri Pro, o departamento de análise e mercado do Futuri. Seu time gasta menos dinheiro e ganha mais jogos. Para mais informações, mande um e-mail para comercial@futuri.com.br. PV, um outro ponto legal da gente conversar, e eu vi em algumas outras entrevistas suas, se não me engano, até no próprio site do Palmeiras, quando você tinha falado algumas coisas sobre conversas e a troca de ideias entre diferentes profissionais de diversas áreas, mas nem precisa ir para outras áreas. No próprio Palmeiras, vocês têm aí uma comissão no time principal com o Abel, com outros 5, 6 profissionais junto com ele, tem as outras categorias. Como é que é essa troca de informações, conversas, ideias, e o quanto isso agrega também para o trabalho? O próprio fato dele ser um treinador que vem de outra escola, você da escola brasileira, ele é um cara de escola portuguesa. O quanto isso agrega nessa troca de conteúdos entre todos vocês dentro do clube? Gabriel, acho que agrega muito, né? O Palmeiras hoje vive um momento
muito especial em todos os sentidos, e eu acho que um dos pontos é essa abertura que a gente tem. Não há barreiras hoje dentro do clube, todo mundo se encontra e troca e fala sobre futebol dentro da academia de futebol. O Abel antes de um profissional, é uma pessoa espetacular, um ser humano fantástico, que eu tive a oportunidade de conhecê-lo antes mesmo de vir aqui para o Palmeiras nessa segunda passagem, né? Dentro da seleção, do projeto da seleção olímpica, a gente teve a oportunidade, junto com o Jardine, de estar conversando e conhecendo o grande profissional que é, e agora na chegada aqui não foi diferente. Ele não teve muito tempo, né, devido aos compromissos, mas o pouco tempo que tivemos foi muito proveitoso, muito produtivo e agregador. E assim como nas categorias de base, hoje a gente tem uma comunicação muito boa entre todas as categorias, entre a nossa coordenação através do João Paulo, e acho que o Palmeiras hoje caminha muito bem nessa proposta de formação que vem realizando já desde 2015, após a chegada do João, nessa mudança de chave, nessa mudança de mentalidade. Você citou o João Paulo, né? Ele já está há um bom tempo, né? Ele que talvez seja um dos principais na montagem, né? Desse projeto de estruturação do Palmeiras, né? De criar uma identidade na base. E eu acho que, e com a chegada do Abel, acho que isso daí ajuda bastante, né? O Abel, no caso, treinador do Palmeiras, porque acho que você vê um choque de ideias muito interessantes, né? Então, assim, para um treinador que tá. Eu costumo falar, né? Que o Sub-20 é a última fronteira hoje do futebol, né? Especialmente porque não tem mais. O Sub-23, uma equipe B, né? Como é comum em alguns outros países, mas aqui no futebol brasileiro não se tem mais isso. Então, você acha que, visando isso, né, PV, a importância do Sub-20, ela aumenta a importância do Sub-20, né? Porque, em tese, né, ele já chega ali basicamente preparado, ele já é um atleta profissional, né? Então, assim, os comandos, os mecanismos, né, as formações têm que estar bem alinhada com o profissional. Você acha que, assim, não é apenas, né, um sonho que a gente vê, um sonho de uma noite de verão, por exemplo, times, né, da equipe principal, que a gente pode falar, com a equipe sub-20 jogando igual? Você acha que é mais do que necessário, seria, nesse caso? Eu não diria jogando igual, Caio. Eu acho que a gente tem que ter comportamentos de jogo similares, né? Mas não jogando igual, na mesma estrutura, na mesma formação. Mas eu acho que o dia a dia tem que ser muito parecido, né? Desde a minha chegada aqui, eu me reuni com a comissão. O nosso ambiente tem que ser de futebol profissional, o nosso tratamento ele tem que ser de futebol profissional. Mas o principal, as nossas ações, elas têm que condizer com o que é a realidade do profissional. E quando eu digo as nossas ações, qualidade de treino, né? Excelência no processo de montagem de treino, de sessões de treino. O jogador tem que perceber que ali existe uma organização que também existe no futebol profissional. Ele tem que sentir que aquilo lá está fazendo realmente sentido para ele, que aquilo está preparando ele para o profissional. E o discurso tem que estar muito alinhado com a prática, né? Então, eu acho que essa similaridade de ideias que se vê hoje no sub-20 e no profissional, ela é fundamental, sem dúvida, mas as ações, o sentimento e o prazer do jogador em estar participando ali do processo sub-20 muito próximo da realidade do que é o profissional, é o que faz toda a diferença, não somente por resultados que a gente conseguiu atingir, mas por como esses jogadores se comportaram e se comportam quando ascendem a equipe principal, seja para treinar, seja para jogar. Eu acho que a principal resposta ela se encontra aí, e nesse tempo que a gente está à frente da categoria, a gente tem estado muito satisfeito com essa integração e com essas ascensões que aconteceram à equipe principal quando foram necessitados. Pode ir, Caio, pode perguntar. Eu só queria adicionar eu até esqueci de colocar isso na hora que eu tinha perguntado, até porque você citou, acho que me deu esse gatilho. Justamente porque, por exemplo, né, teve a reta final, inclusive você treinou, né, profissionalmente a equipe na reta final, uma partida no Brasileirão. Essa facilidade, né, que os jogadores têm de sair da equipe sub-20 para profissional e depois, entre aspas, né, não é no mau sentido, descer, né, rebaixar, entre aspas, para o sub-20. Essa importância também, né, do jogador entender, entra muito também na capacidade de maturação do jogador como atleta? Entra demais, e aí tá a mesma resposta que eu usei na pergunta anterior, e você vai ver que vai fazer total sentido. Quando ele tem no sub-20 uma realidade de dia a dia, de organização, de treino, de cuidado, de atenção, muito próxima ao profissional, essa transição ela
tão impactante, tanto para a subida quanto para a descida. Então, a gente busca ter isso muito próximo, uma realidade muito próxima do que é a realidade do profissional, guardadas as devidas proporções, mas a gente procura dar um conteúdo, passar conhecimento, passar tudo que é feito no futebol profissional, passar para o jogador no sub-20 também, para que essa transição, esse sobe e desce que vai continuar acontecendo, ele seja suave, ele seja tranquilo e o jogador se sinta bem na realidade do sub-20, uma realidade que ele enxergue que ele vai estar potencializando aquilo que está faltando. Minimiza o erro, né? Tarefas finais para que ele possa, sempre que for requisitado, seja para subir, para fazer 2, 3 jogos, ou em definitivo, para que ele chegue e consiga ser protagonista também no futebol profissional. Agora, PV, uma coisa que talvez entre junto que a gente estava conversando aqui, você comentava sobre não necessariamente o time sub-20 ou o time de base jogar igual à equipe profissional, é a questão do trabalho de formação do jogador, no sentido de, se ele tiver, por exemplo, uma troca de treinador no grupo principal, que ele tem ideias diferentes do outro, como é que você trabalha a formação para ele entender, talvez, as diferentes necessidades da própria posição, tentar trabalhar com que ele seja, vamos lá, não sei se a palavra é essa, mas o jogador mais completo possível, né? Se ele tiver que ter uma demanda de um jogador de defender em linha baixa, vai conseguir. Se ele tiver que ser esse cara um pouco de linha propositiva, jogar um pouco mais propondo o jogo, vai conseguir. Claro, tudo dentro das características do jogador, mas tentar trabalhar para ele conseguir atender todo esse tipo de demanda. É um dos pontos que eu não apoio totalmente as equipes de base jogarem como equipe principal, principalmente aqui no nosso país, é que a mudança de treinador e a mudança de ideias ela é muito frequente, né? Então, dentro da formação, você precisa trabalhar para que esse jogador seja completo e que saiba se adaptar a qualquer realidade, a qualquer contexto que for submetido no futebol profissional. Até para que a minha equipe consiga se adaptar a qualquer tipo de jogo, a qualquer tipo de situação estratégica que seja submetida, eu procuro dividir a fase ofensiva em 4 alturas, quando eu vou treinar, seja a saída do tiro de meta, com a bola parada, né? A construção baixa contra pressão alta ou subidas de pressão, a construção média, né? Alta, média, alta, situações de faixa central de campo, empurrando o adversário para trás, e o terço final. Trabalho muito combinações de terço final, a gente escuta muitas vezes, chegou no terço final, é com o jogador, o meu trabalho é levar a bola até ali, e a partir dali o jogador vai resolver o problema. Sim, eu concordo com isso. Muitas vezes vai acontecer através da iniciativa individual, através da criatividade, a gente é muito a favor disso. Mas se o jogador tiver ali 5, 6, 7, enfim, quantas possibilidades treinadas, quantas interações marcadas, treinadas, mais ele vai ter mais repertório para desenvolver, para criar situações de problema para a defesa adversária. Então, eu trabalho muito essas interações no terço final, de como chegar ao gol, né? A gente chama de caminho do gol, quais são os caminhos ali no último terço que vão fazer com que a equipe se aproxime do gol. E na fase defensiva, também divido em 4 alturas, a pressão alta no tiro de meta com a bola parada, as subidas de pressão, a pressão média e a pressão baixa. Quando o jogador é capaz de entender o jogo nessas 8 fases, né? 4 ofensivas e 4 defensivas, naturalmente ele se torna melhor, ele se torna mais completo e capaz de se adaptar a qualquer realidade, a qualquer contexto que for inserido, seja no profissional, ou seja no jogador que sobe do 17 para o 20, enfim. Eu acho que é nosso papel ensinar os jogadores a se comportarem em qualquer uma dessas alturas aí que a gente acabou de falar. PV, queria fazer uma pergunta mais até com relação ao que você presenciou durante as Olimpíadas, né? Que você foi um dos auxiliares do Jardine, agora o Jardine trocou, né? Vai treinar uma equipe profissional. Como é que é essa sensação, né, de trabalhar? Porque praticamente você fez basicamente a mesma coisa, né? Você saiu de uma seleção e voltou para um clube, né? Como que é essa diferença, né? De treinar jogadores de outros estilos, né? Numa categoria de base, apesar de uma seleção olímpica não ser tanto, né? A maioria já era profissional. Mas assim, porque o treinador ele também aprende muita coisa, né? Ele pega
do que ele, quando está em seleção, de outros estímulos, de outros jogadores, né? Como é que isso foi para sua construção? Você mudou alguma coisa? Você aprendeu mais coisas? Como é que foi esse período para você também na seleção pré-olímpica que você teve junto com o Jardine? Que eu acho que vocês pensam um jogo similarmente, né? Você falou da construção no terço final, né? Muita combinação. E assim, queria que você falasse um pouquinho sobre isso pra gente. Caio, foi uma oportunidade que com certeza ela mudou o meu nível assim, pessoal, primeiro pessoal e também profissional, né? Poder participar de todo um ciclo olímpico, iniciar lá em junho de 2019 em Toulon e terminar com o ouro olímpico foi fantástico, né? Foram muitos períodos junto com atletas de altíssimo nível, vindo das melhores escolas aí do futebol mundial. E dentro dos Jogos de Tóquio, foi uma oportunidade de aprender e ensinar também em alguns momentos, mas é muito mais aprender do que ensinar, né? Com atletas que já despontam nas grandes ligas, com um atleta como o Daniel Alves, que dispensa qualquer tipo de comentário ou apresentação em características profissionais, mas também pessoais, um grande ser humano, uma grande pessoa, que dividia com a gente o tempo todo as experiências que teve com grandes treinadores, que nos ensinava dentro de campo, nas suas ações. Eu sempre procuro ser um cara muito, muito observador e a função de auxiliar, ela te permite isso, né? Eu procurei aproveitar e sugar ao máximo todas as oportunidades que eu tive. Então, não tenha dúvida que essa grande experiência que a gente teve com esse nível de atleta soma muito para a gente trazer para a nossa realidade do dia a dia, nos mínimos detalhes, né? Então, eu acho que somou demais. A diferença, como você falou, é que aqui no clube ainda esses atletas estão em processo de formação. Acho que todos os atletas, né, de forma geral, eles sempre estão se formando, né? Eles sempre estão se desenvolvendo, aprendendo. Porém, o nível de jogadores que a gente trabalhou ali na Olimpíada, que é praticamente uma seleção principal, né? Pelo nível de jogadores e pelo que vem já acontecendo, foi de grande valia para que a gente pudesse trazer algo ainda melhor para dentro do clube. E eu tenho certeza que as conversas poderiam se estender por horas e horas, mas fica para uma próxima. A gente ficou muito feliz de conversar com o PV, mas, antes de tudo, a gente tem as nossas dicas futeboleiras. E já que a gente está falando do Palmeiras, campeão da Copa São Paulo, para quem está acompanhando essa conversa aqui direto no YouTube, fica a sugestão e a minha dica, justamente uma análise que a gente fez do Endrick, que foi um dos principais jogadores da competição, foi um dos artilheiros, né? Ali esteve entre os principais marcadores também da competição, e que eu fiquei muito feliz que a gente brincou da era digital, quando o assessor dele me mandou que ele estava vendo a análise que a gente fez. Fiquei muito feliz, que a gente fiquei muito agradecido. Manda um abraço aí para o Kaique, que é o assessor pessoal ali do Hendrick, que eu deixo como sugestão, vai estar aqui nas nossas dicas futeboleiras. Caio, tua dica futeboleira. Pô, também não tem como fugir, né? Falar do Hendrick, tem um texto meu aí na casa sobre se ele seria até o Paulo Vitor depois acabou matando essa dúvida, né? Se ele seria titular na Copinha ou não. Mas assim, a gente falou um pouco sobre a trajetória do Hendrick e como é que o processo de ser protagonista, mesmo sendo tão jovem. Tá aí deixa esse texto que eu fiz como uma dica, justamente porque não tem como não falar do garoto, né? Ele é muito diferente. Valeu, Caio. Até a próxima. Eu que agradeço, pessoal. Professor, qual é a tua dica futeboleira? Minha dica vai hoje para um livro, Legado, o livro do All Blacks, que traz muitas lições sobre esporte, sobre vida, mas sobretudo sobre liderança. Então, a minha dica futeboleira vai para esse livro aí, que quem trabalha na área, quem trabalha com a liderança, é um livro de cabeceira e é leitura obrigatória. Professor, eu quero agradecer de novo, mais uma vez, a gentileza de você ter aceitado o convite, ter conversado com a gente, participado para expor um pouco mais suas ideias, esse trabalho no Palmeiras, trabalho na seleção, e agora você é um invader também, sinta-se em casa, né? Então, obrigado mais uma vez e até a próxima. Obrigado, Gabriel, obrigado, Caio, foi um prazer e contem comigo sempre aí. Um abraço. Futeboleiros e futeboleiras, muito obrigado a todos que nos acompanharem mais um TPI. Nós somos o Futre e temos um convite para vocês. Pense o jogo, um abraço e até a próxima.
Futuri apresentou The Pitch Invaders.